Olá, você que nos assiste aqui na TV Justiça, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Eliesley Silva, sou professor de Direito Administrativo, servidor da Câmara dos Deputados, advogado que atua em Direito Administrativo e Contratos Empresariais e autor de livros na área jurídica. Nesta semana, nós aprendemos sobre dispensa e inexigibilidade de licitação. A Constituição Federal, como regra para as contratações de obras, serviços, compras e alienações do poder público, exige o procedimento licitatório como uma obrigação para a administração pública. No entanto, isso não é um dever absoluto e nós temos as hipóteses de contratação direta, que são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. São aquelas situações em que a lei permite ao Estado poder contratar uma empresa escolhida, mas sem que haja um processo de disputa entre os interessados. Então, isso acontece porque naquelas situações previstas em lei para dispensa e inexigibilidade, há uma ideia de que o interesse público possa ser melhor atendido por meio da contratação direta. E agora que nós já aprendemos bastante sobre esse assunto, neste bloco nós teremos o Saber Direito Responde, em que nós recebemos aqui nos estúdios estudantes de Direito que vêm com dúvidas que puderam ter ao longo do programa para trazer maiores esclarecimentos e fazer com que você tenha realmente um excelente aproveitamento no aprendizado do conteúdo que nós estamos tratando. Bem, nós temos aqui os nossos estudantes, a Annalise, o Dean e a Patrícia, que nos trarão perguntas interessantíssimas a respeito de licitações públicas, dispensa e inexigibilidade de licitação. Eu gostaria de começar com a pergunta da Annalise. Professor, estabelecer requisitos que limitem a competitividade da licitação torna ela nula? Com toda certeza, a Lei 8666 estabelece o princípio da competitividade como a ideia de que a administração pública deve exigir o mínimo possível daqueles que ela vai selecionar numa disputa licitatória. A ideia é exatamente a de que quanto mais interessados participarem, mais vantajosa, ou melhor, a maior a probabilidade que a administração tem de obter a proposta vantajosa. Portanto, estabelecer limitações à competição, em regra, vai tornar o procedimento nulo, a não ser que haja justificativa razoável para essa limitação. E aqui eu quero resgatar um exemplo que eu dei no nosso curso a respeito de estabelecer local de sede da empresa. Como regra, é vedado estabelecer que uma licitação que ocorra num determinado local só possa ter como empresas participantes empresas sediadas naquele local, porque isso limita a competição e não necessariamente tem relação com a execução do contrato. Um exemplo, fornecimento de papel. Tanto faz a empresa, numa licitação aqui em Brasília, ser sediada em Brasília, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná. O que importa é que ela, na data estipulada em contrato, faça o fornecimento desses papéis, não importando a sua localidade. Por outro lado, uma aquisição de combustível para que veículos oficiais sejam ali abastecidos, sim, tem que ter uma exigência quanto à localidade, porque senão, de repente, vence a licitação, o proprietário de um posto de gasolina muito longe da sede da repartição, que importa deslocamentos enormes. Imagina ter que abastecer aqui, por exemplo, um veículo oficial do Supremo Tribunal Federal, abastecer o tanque de combustível daquele veículo numa cidade distante, Goiânia, por exemplo. Não faria todo sentido, então, nesse caso, se estabelece limitações quanto à localidade. Portanto, limitações que diminuam a competitividade, em regra, tornam nulo o procedimento licitatório, salvo quando elas forem amparadas por justificativas razoáveis, ok? E a segunda pergunta, a pergunta do Dean. Qual é a sua pergunta, Dean? Professor, nós observamos uma aquisição constante de medicamentos por contrato emergencial. Essa constância não fere a Constituição Federal? Muito boa a sua pergunta, Dean. Veja, quando se trata de aquisições em caráter emergencial, qual a ideia que se tem que ter? A ideia que se tem que ter é que essa aquisição ela deve ser feita para atender aquela situação de urgência, aquela situação de iminente perigo, mas, paralelamente a essa contratação emergencial, deve ser instaurado um procedimento licitatório normal e ordinário para que, assim que o contrato emergencial se concluir, e nós temos um prazo máximo estipulado em lei de 180 dias, a empresa
que tenha participado e vencido a licitação já esteja em condições de suceder aquele contratado emergencialmente, de modo que não haja interrupção naquele fornecimento, naquela obra ou naquele serviço. Nessa linha de raciocínio, uma contratação emergencial persistente que ocorra de modo sucessivo pode sim denotar inobservância do dever constitucional de licitação pública e pode gerar as responsabilizações respectivas dos gestores que conduzirem os processos licitatórios dessa forma. Então, uma contratação emergencial recorrente e persistente pode sim representar ferimento à ordem constitucional. Professor, qual é a razão da inversão de fases na modalidade do pregão? Muito boa sua pergunta. Bem, o pregão foi criado com a intenção de agilizar as contratações de bens ou serviços comuns, traduzindo aquilo que é de fácil especificação edital segundo mecanismos usuais de mercado. A ideia da inversão das fases é que, numa modalidade tradicional, como a concorrência, primeiro se abriam os envelopes de habilitação, cada envelope aí contendo de 4 a 5 documentos. Então, imaginemos numa licitação que participem 30 empresas. Cada empresa, um envelope de habilitação, 30 envelopes e, consequentemente, cada envelope de 4 a 5 documentos. Se multiplicarmos por 5, 30, dá 150 documentos que são avaliados ao longo dessa licitação. E isso pode impor um gasto, um dispêndio de tempo desnecessário, uma vez que, no final das contas, a administração pública vai contratar apenas uma empresa. Então, primeiro se abria esse envelope de habilitação, nosso exemplo aqui, com 150 documentos ao todo para a administração avaliar, e depois daqueles habilitados, a administração abriu o envelope de proposta. Veja, o dispêndio de tempo que isso representava. O pregão inverteu a fase justamente a partir da seguinte ideia. Primeiro, avalia a proposta, escolhe a proposta vencedora, aquela proposta que provavelmente vai resultar no contrato. E só desse licitante, autor dessa proposta, é que então eu vou abrir documentos de habilitação. Hoje o pregão responde pela massiva maioria das licitações realizadas pelo poder público, ok? Analise. Professor, a dispensa da licitação viola o princípio da isonomia? Uma primeira análise, sim, porque ao invés de instaurar um procedimento de disputa e deixar que vença o melhor, eu escolho uma empresa e com ela celebro o contrato. Eu, poder público, escolho a empresa e celebro com ela o contrato, a contratação direta. Então, numa primeira análise, sim, viola o princípio da isonomia. Todavia, não há princípios absolutos, muito menos o princípio da isonomia. Então, é por conta disso que a Constituição estabeleceu as hipóteses de contratação direta, em que, mesmo havendo uma preliminar violação ao princípio da isonomia, há uma questão de princípio da eficiência, princípio da razoabilidade, que impõe que, em determinados casos, a melhor saída, a saída mais vantajosa para o poder público, não é instaurar a disputa, e sim fazer a contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Então, é muito importante, meu caro espectador, minha cara espectador, que isso fique claro, que a contratação direta ocorre não por uma necessidade de flexibilizar por flexibilizar o dever de licitar, mas pela necessidade de que, em determinados casos, a melhor solução para o interesse público é a contratação direta. E ela se afigura como uma hipótese em que o recurso público vai ser utilizado de uma forma mais eficiente, com um ganho de resultados que são revertidos diretamente à população, ok? E nós temos ainda a pergunta do Dean. Dean, a sua pergunta sobre licitações? Professor, recentemente nós acompanhamos a aquisição do Brasil de novos caças para renovar a frota brasileira. Como se deu o processo licitatório desses caças? Essa é uma excelente pergunta, Dean. O espectador também possa ter essa dúvida, porque foi uma aquisição que durou bastante tempo e que na mídia ganhou um bom espaço. E é exatamente curioso como é que se deu os bastidores, principalmente no que se refere ao aspecto jurídico da aquisição. Ali não foi mediante licitação pública, não se instaurou uma licitação pública. O que ocorreu ali foi um processo de dispensa de licitação, especificamente falando
na espécie da licitação dispensável, que é aquela hipótese em que a lei confere ao administrador público o poder discricionário, consistente na escolha de fazer a licitação ou contratar diretamente a empresa que apresente a condição mais vantajosa para o poder público. Então, naquela hipótese, o poder público brasileiro, personificado na União, decidiu fazer uma contratação direta e nós tivemos a disputa de diversas empresas estrangeiras e essa disputa está embasada no artigo 24 da Lei 8.666, quando afirma que a licitação é dispensável para a aquisição de bens que tenham relação com a segurança nacional. Obviamente, a segurança nacional é um tema relevante, é um tema sensível, que envolve aspectos fortes de soberania e por conta da excepcionalidade do contexto de uma aquisição para garantir a defesa nacional, é que o legislador resolveu dar esse tratamento diferenciado, possibilitando à administração, nesta hipótese, a não realização da licitação. Veja, a licitação não é um mecanismo perfeito de seleção, porque os critérios são objetivos. E veja, quando se faz ali um pregão, não necessariamente a empresa que apresentar o menor valor e que será a vencedora terá o mesmo produto. Isso é um dilema que todos os gestores públicos enfrentam. Às vezes a licitação pública tem como ganhadora uma empresa que não necessariamente tem o melhor serviço ou o melhor produto, mas ali num critério de preço seja vencedora. Com a segurança nacional, o risco é muito alto a se correr. Por isso que o legislador permitiu a contratação direta por licitação dispensável. Ok? Então, neste bloco, nós trabalhamos algumas perguntas dos nossos alunos, mas não saia daí. Logo, nós retomaremos com mais e mais perguntas para esclarecer esse tema, que é um tema instigante, licitações e contratos. Eu te aguardo no próximo bloco. Caro espectador, cara espectadora, seja bem-vindo a esse nosso segundo bloco do nosso programa Saber Direito e agora nós estamos com o Saber Direito Responde. É uma das etapas do programa mais instigantes, porque nós temos aqui estudantes em nossos estúdios, estudantes de Direito, que trouxeram perguntas relevantes, perguntas que buscam esclarecer aspectos essenciais a respeito desse tema dispensa e inexigibilidade de licitação e também, por que não dizer, alguns aspectos gerais acerca da teoria de licitações e contratos administrativos. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e então nós estamos aqui com a pergunta da Patrícia. Patrícia tem uma pergunta interessantíssima a fazer sobre esse assunto. Professor, a minha dúvida é a seguinte, qual a diferença entre a licitação deserta e a licitação fracassada? Talvez você que nos assiste já tenha ouvido falar licitação deserta, licitação fracassada, e é bastante simples a diferença. As próprias expressões que são usadas já nos dão um caminho do que se trata. Licitação deserta é aquela em que não comparecem interessados. A administração instaura o procedimento, publica edital, define data para receber propostas, envelopes de habilitação, mas ninguém comparece para disputar aquele objeto. Veja, a licitação deserta é aquela em que não acudem interessados, ou seja, não sobrevêm interessados. Por quê? Se eu tiver um participante, a licitação já não é mais deserta. E o que a lei vai dizer a respeito dessa licitação deserta? Que, como regra, havendo a licitação deserta, a conduta da administração seria a de repetir a publicação do edital e procurar identificar qual razão levou a essa licitação deserta. Às vezes é uma especificação muito restritiva, de modo que ninguém conseguiu atender, ou às vezes uma estimativa de preços muito abaixo daquilo que o mercado convencionalmente costuma demandar. Enfim, algum elemento pode ter acontecido para justificar essa licitação deserta. Então, a administração ela pode reformular as especificações do edital e republicar. Porém, no artigo 24, a lei vai dizer que se não for possível repetir todo esse procedimento sem que haja prejuízo à administração pública, então a administração pode fazer a contratação direta por licitação dispensável. Por outro lado, nós temos a licitação fracassada.
A licitação fracassada é aquela em que eu tenho interessados, comparecem licitantes, porém, ou todos são inabilitados, porque não tem lá os requisitos mínimos de regularidade fiscal, regularidade trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, habilitação jurídica, ou todos têm suas propostas desclassificadas. Por exemplo, quando essas propostas conseguiram preços manifestamente superiores àqueles estipulados pela administração pública. Então, veja, a licitação fracassada, eu tenho participantes, mas todos são desclassificados ou todos são inabilitados. E o que a lei determina nesse caso? Que a administração reabra prazo para que estes participantes possam sanear os elementos que justificaram a inabilitação ou a desclassificação. Então, a administração vai receber novamente esses documentos de habilitação ou as propostas e vai fazer uma nova análise. Se algum daquele for classificados ou inabilitados, o procedimento segue com estes, mas se permanecer essa situação, ou seja, novamente todos foram inabilitados ou todos foram desclassificados, então a lei também no artigo 24 estabelece uma hipótese de licitação dispensável, que é a possibilidade de se poder fazer a contratação direta. Então verifique que tanto no caso da licitação deserta quanto da fracassada, eu não posso, como gestor, partir diretamente à contratação direta. Eu preciso adotar uma série de medidas que eu acabei de trazer, quais são essas medidas, para então eu poder utilizar a contratação direta, ok? Muito bom, nós temos aqui a pergunta, mais uma pergunta da Annalise. Professor, o princípio da proposta mais vantajosa, ele é observado ainda que exista inexigibilidade ou dispensa da licitação? Ótima pergunta. Com certeza fica essa dúvida, ora, se a administração vai contratar diretamente, como é que fica a ideia de definir uma proposta vantajosa? Porque pense comigo, em tese, se a contratação é direta, poderia haver uma ideia de que não, então a empresa vai poder trazer uma proposta no valor que ela quiser, cobrar o quanto quiser. E aí eu trago aqui um exemplo clássico. Eu quero contratar lá o cantor consagrado pela crítica especializada para participar de um evento aqui no município, e ele pode cobrar qualquer valor? É claro que não, porque a Constituição, no artigo 70, inclui a economicidade como um dos princípios da administração pública, afirmando que as compras do poder público devem se dar de forma econômica. E o que é forma econômica? É a obtenção dos melhores resultados ao menor custo possível. Então, nessa linha de raciocínio, a lei exige, lá no artigo 26, que a administração, ao instruir o processo de dispensa, instruir o processo de inexigibilidade, faça a devida justificativa de preços. E como é que essa justificativa de preços é realizada? Nesse exemplo do cantor, eu vou definir com ele o seguinte: olha, me traga aí contratos de eventos semelhantes que você tenha participado recentemente, e então nós vamos ver qual é a média de valor que você tem cobrado, e a partir dessa média, então, nós vamos definir um preço a ser pago nessa contratação direta. Então, a proposta mais vantajosa, ela permanece. A ideia de que o poder público deve fazer uma aquisição, uma contratação vantajosa, mesmo na dispensa ou na inexigibilidade, continua presente. E isso se faz por meio dessa justificativa de preços a partir de uma análise, de uma pesquisa de mercado relacionada àquele próprio possível contratado, melhor dizendo, ok? Muito boa pergunta, gostei. Dean. Professor, observando nas ruas as viaturas, né, a gente percebe que existem várias marcas, modelos, alguns carros até a gente percebe que eles são meio luxuosos. Então, qual o critério para a aquisição dessas viaturas? Essa é uma questão muito importante, não é? Porque o poder público tem necessidade de fazer a aquisição de veículos para as carreiras policiais, para os órgãos, as corporações de segurança pública. E aí qual é a dúvida? Qual veículo escolher? O mercado brasileiro de veículos está cada vez mais diversificado e há veículos de toda a espécie e de toda a natureza que se pensar. Bem, cada caso é um caso, mas entra a mesma ideia da teoria geral do princípio da competitividade. Qualquer especificação em relação ao veículo
deve ser justificada como estritamente necessária à boa e perfeita execução do contrato. Então, por exemplo, quando a administração pública vai fazer a aquisição de veículos, o primeiro passo é identificar a necessidade. Qual é a necessidade que eu quero atender ao adquirir esse veículo? Bem, é a necessidade para a realização de serviços administrativos, é a necessidade de realização da atividade de policiamento ostensivo. Veja, se o serviço é administrativo, eu posso ter um veículo mais econômico, um veículo que custe mais barato, porque efetivamente a necessidade é uma necessidade bastante simples de se resolver. Agora, quando se fala de policiamento ostensivo, não, porque eventualmente a polícia vai se ver envolvida numa perseguição e o Estado tem que ter veículos que permitam uma boa perseguição para que a segurança pública se dê e se concretize, afinal de contas é um direito fundamental. Então, a partir dessa necessidade, o poder público vai fazer especificações do veículo. Mas essas especificações não podem ser excessivas, desnecessárias, desconexas. Por exemplo, vamos colocar algo que já é considerado assim um item de supra-luxo, como sensor crepuscular nos faróis, aquele que identifica a luz solar e conforme então não haja luz solar, ele liga ou desliga os faróis automaticamente. Ao estabelecer a exigência do sensor crepuscular, o Estado teria que justificar essa exigência de uma forma muito razoável. Por que esse item é realmente importante? Porque se não houver justificativa razoável sobre a importância desse item, ele limita a competição e, portanto, vai fazer com que essa licitação seja anulada. Um exemplo que já aconteceu, não raras vezes, a administração pública vai fazer a aquisição de veículos e, ao definir tamanho do porta-mala, que é algo importante, ela define em centímetros exatos. Ora, desse jeito eu não posso admitir porque, possivelmente, por trás disso haja uma intenção imoral de direcionamento da licitação. Ou seja, fazer com que apenas um veículo se enquadre naquelas regras. Aí eu pergunto, será que o tamanho em centímetros exatos do porta-mala é justificável? É necessário? É cada caso que vai definir. De modo geral, não. É por isso que quando se quer colocar lá tamanho de porta-mala como uma necessidade que realmente é justificável, coloca-se em medidas aproximadas, do tipo, o porta-mala tem que ter de tantos centímetros a tanto de largura, tantos a tanto de profundidade, porque assim eu amplio a competitividade e a licitação é feita de forma mais eficiente, ok? E, por fim, nós temos aqui a pergunta da Patrícia. Mais uma pergunta, não é, Patrícia? Sim. Na modalidade convite, o que ocorre se não houver os 3 interessados que a lei exige? A lei de licitações vai estabelecer, com relação à licitação convite, que a administração vai escolher e convidar, no mínimo, 3 interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação. E vai fixar uma cópia da carta convite em local apropriado, a fim de que outras empresas que, porventura, tomarem conhecimento daquele processo licitatório possam participar, desde que estejam cadastradas e manifestem esse interesse em participar com antecedência mínima de 24 horas do momento do recebimento das propostas. E aí surge exatamente essa dúvida. Bem, se a administração tem que escolher e convidar no mínimo 3, o que acontece se no procedimento não houver pelo menos 3 propostas válidas? Bem, a recomendação que os próprios tribunais de contas vêm fazendo é a de que nessas situações, como regra, o poder público repita a emissão da carta convite. Convida outras empresas, porque a ideia é quanto menos participantes, menor é a probabilidade de a administração ter a proposta mais vantajosa. Ou seja, eu perco a oportunidade de concretizar o princípio da eficiência. Por isso que a repetição, ela se daria para ampliar o universo de participantes e a proposta mais vantajosa ter maior probabilidade de surgir. Porém, há casos em que a administração pública pode justificar aquele quadro em que há menos de 3 propostas válidas com um de 2 argumentos. A administração pode justificar com limitação de mercado. Como assim? Vai identificar que naquela área não há empresas em número suficiente, ou seja, há uma limitação de mercado, uma escassez de ofertantes daquele produto.
A outra justificativa que pode ser dada é o manifesto de desinteresse dos participantes. Ou seja, foram enviados convites a 10 empresas e, por exemplo, 8 empresas, manifestamente, por meio de uma carta, por meio de um e-mail, não importa o mecanismo de comunicação, afirmaram que não tinham interesse em participar. Então, nessa situação em que eu posso justificar com limitação de mercado ou com manifesto de desinteresse dos possíveis participantes, então a administração pode seguir com aquela licitação, tendo aquelas 2 empresas ou aquele único participante, ok? Nessas situações hipotéticas, então, excepcionais, a administração pode adotar essa conduta. É fato, eu gostaria muito de permanecer para falarmos ainda de várias outras dúvidas, porque com certeza esse tema de dispensa e inexigibilidade é um tema que nos rende muitas e muitas informações, porque a dinâmica do cotidiano da administração pública é algo realmente bastante diverso. Mas nós não podemos aqui, em função da limitação de tempo do nosso programa, continuar, então nós ficamos por aqui. Antes, eu gostaria de agradecer aos nossos estudantes, Annalise, Dean e Patrícia. Obrigado por terem enriquecido a nossa aula com suas dúvidas. Eu tenho certeza que o espectador também tinha muitas dessas dúvidas e pôde saná-las a partir desse momento que nós tivemos. Então, eu me despeço por aqui. Fica aí um abraço efusivo do seu professor Eliesley Silva, aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Então manda um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.